aqui a gente continua falando da aplicação da empatia nas vendas, que segundo a minha teoria aqui, a minha observação, é o principal ingrediente, o principal componente para você vender mais. Então, baseado nos treinamentos que eu já dei, tudo que a gente estudou sobre vendas, curso de vendas que eu fiz e observação das clínicas que vendem bem, eu criei o material mais prático possível aqui, mais mastigado possível, que você pode aplicar hoje já para aumentar as suas vendas, tá? Vai funcionar com certeza. Uma visão mais analítica aqui, antes da gente começar, tá? Sua equipe precisa estar preparada para vender. E vou reforçar aqui, acredito que a gente já falou disso, né? Mas vamos voltar aqui nisso aqui, ó. Precisa estar preparada em dois aspectos, tá? O primeiro deles, conhecimento técnico e operacional. Na aula do Fabrício semana passada, eu falei que seria muito legal você trazer uma pessoa mais comunicativa. Eu acho que eu falei só em off, não saiu na gravação, então falo aqui para ficar gravado aí para a eternidade dos nossos alunos. Seria legal você trazer uma pessoa mais comunicativa, eu falava, seria legal uma pessoa que já trabalhou em shopping, assim, sorridente, para trabalhar na sua recepção, que vai chegar lá, receber os clientes, tal, tal, tal. Eu só esqueci de reforçar para vocês, é claro que é óbvio isso, né? Mas um detalhe importante, muitas vezes a pessoa não sabe nada da clínica, tá? E aí ela vai apanhar até aprender tudo. Tudo bem, eu acho que é melhor assim do que uma pessoa que sabe tudo da clínica e não gosta de gente, tá? É melhor assim. Então, eu já falei lá, acho que foi na primeira aula aqui do módulo de atendimento, você vai ter que ter um programa de treinamento interno aí para essa pessoa. Falei lá no módulo de gestão de pessoas também. Você vai ter que ter um programa interno aí para ela aprender tudo, o que que é uma V10, o que um bioquímico, o que é uma hemogasometria, porque não detalhadamente, tecnicamente, né? Mas o cliente vai perguntar no telefone, o cliente vai perguntar a hora que vê o item na conta. Então, essa pessoa precisa ter o conhecimento técnico e operacional, né? Formas de pagamento, como que é a agenda, inadimplência. Essa pessoa precisa saber fazer tudo, tá? E a gente fala em aspectos básicos com relação a isso, uma falta de padrão dentro das empresas. Um funcionário orienta de um jeito, outro funcionário orienta de outro. Esse é um problemão também, tá? E o segundo aspecto é a persuasão aqui, propriamente dita, né? Técnica de venda, a ferramenta de comunicação em si, tá? Eu já falei para vocês que eu não gosto muito, assim, num lado de persuasão para enganar as pessoas, não, né? Mas persuasão para o cliente perceber que você que é bom mesmo na visão dele, tá? Porque você já é bom, você tem uma qualidade legal, só que às vezes essa qualidade não é percebida pelo cliente e ele não topa pagar. Então, a gente tem que trabalhar de duas formas aqui, ó. Discurso de venda adequado, com empatia, e neutralizar objeções, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessas duas coisas. Vamos inverter a ordem aqui e falar, então, de objeções, tá? Então, as objeções são os motivos que o cliente tem para não comprar, para não fechar. Que o tradicional lá, né? Vou falar com meu marido, vou falar com meu pai, vou falar com sei lá quem, vou pensar e depois te respondo. Ah, preciso fazer umas contas, sei lá. Todo tipo de desculpa aqui a gente chama de objeção. Então, um bom vendedor, tá? No melhor sentido, somos todos vendedores, a gente já acordou com isso aí. A equipe deve estar
plenamente preparada para neutralizar objeções às vendas, tá? Você deve conhecer quais são as desculpas comuns que o cliente tem para não comprar e o que você vai falar quando ele falar isso. Pensa lá, ó, você ligou lá, telemarketing, para cancelar sua conta lá da Vivo, da Claro, da NET, dessas desgraças aí, qualquer. E aí você fala, não, mas tá muito caro, aí não tá dando, eu não tô assistindo os canais aí que tem, sei lá. E a mulherzinha, ela tá tão bem treinada que no final das contas você contrata um plano maior. Assim, você foi lá para cancelar e aí você contrata um plano mais caro, você topa gastar mais, tá? Essa é a neutralização de objeção num bom treinamento de vendas, tá? É claro que, assim, os caras, né, têm os problemas dele, né? Quando não tá indo para o lado que eles querem, eles fazem a ligação cair e aquela sacanagem desse tipo de empresa, tá? Mas tem uma coisa boa nisso aí que precisa nos preparar para saber que se o cliente falar X, eu vou responder Y. Então, isso precisa estar treinado. Quando eu fiz meu curso lá de vendas em São Paulo, foi uma semana, ó, foi bom pra caramba. O professor começou falando exatamente isso. Em vendas hoje, não existe espaço para improviso, tá? Você não pode treinar ali na frente do cliente. A equipe precisa estar plenamente treinada para abordar situações mais comuns e conseguir fazer as vendas, né? E conseguir matar todas essas objeções, tá? Então, quais são as objeções? Por que que o cliente não compra de você? Por que que ele vai embora e fala, vou falar com o meu marido, falar com a minha esposa, vou ver a conta do banco, vou, sei lá, qualquer coisa. Três coisas aqui que eu separei, talvez você pode pensar mais, tá? A primeira, confiança, tá? Ele não confiou em você, na sua equipe. Aí todos aqueles aspectos lá que o Fabrício bem falou na aula passada e que eu falei nas reclamações do cliente, vão compondo isso aqui para aumentar a confiança. Então, é a pontualidade, é a cordialidade do recepcionista, é o cheiro da recepção, é a sua vestimenta. Isso eu não dava moral, tá? Eu não valorizava. Né? Mas duas coisas assim externas, visuais, que fazem muita diferença na confiança são estrutura física, arquitetura ali, decoração, espaço, tá? Não precisa ser aquela coisa mega chique, mas precisa ser arrumadinho, né? Bonitinho. E roupas, maquiagem também importante, né? Essa arrumação transmite seriedade, porque a gente vende a nossa imagem. Ah, mas eu não gosto de me arrumar, mas deveria, tá? Deveríamos nos arrumar, tá? A parte que aparece aqui, ó, eu tô de camisa, tá? Se eu tô de short, de pijama aqui por baixo, não tem problema, vocês não estão vendo. Mas a parte que aparece tem que ser séria, tá? É, então, isso faz diferença aqui na confiança, tá? E tem a confiança também no aspecto técnico, tá? É você mostrar que sabe, né, que domina os diagnósticos ali, que está atualizado com relação às últimas técnicas. E, ó, o pessoal patina hoje em dia, não só na comunicação, mas na parte técnica também. Estamos deixando a desejar nisso aí, então precisamos ter cuidado com isso. Segundo ponto, necessidade, urgência. Então, o cliente opta por deixar para depois. Ah, não é agora. Ah, eu vou ver. Eu entendi que é importante. Eu confio em você. Mas, putz, eu tô semana de prova, a pessoa está estudando, tô, sei lá, meu chefe está enchendo o saco. Tem um monte de coisa.
Então, não trouxe a urgência aqui, tá? Exemplo clássico disso, serviço veterinário sem urgência. Limpeza dentária, é clássico, tá? Então, assim, vai deixando, não cria a urgência. Então, a gente precisa trazer a urgência, né, para o momento presente. E terceiro, obviamente, preço, tá? Lembra que preço e valor lá que o Fabrício já falou e vai falar mais sobre isso aí na próxima aula, né? A percepção, ela é subjetiva e se ele não confiou, pode ser que ele achou caro. Ou que realmente ele não tem condição, e não necessariamente aqui é só o preço, né? Mas a forma de pagamento também compõe. Então, a gente sabendo dessas objeções que o cliente pode ter, a gente precisa estar preparado no nosso discurso de vendas aí para neutralizá-las, tá? Então, aqui, profilaxia dentária, não tem urgência. Como que eu vou trazer essa urgência? Falando ali, né, aí é o que a gente sempre fala, né? Da contaminação bacteriana, da endocardite bacteriana que pode ter, e beleza. Mas sabe que o cliente se preocupa nesse caso? Olha lá, empatia, comunicação empática. Precisamos colocar o nosso discurso na visão do cliente. O cliente se preocupa com o hálito. É isso que incomoda ele. Ele não consegue ver a bactéria entrando na gengiva, na corrente sanguínea, tal, 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 e parando lá no coração. Mas talvez ele possa ver, pensando aqui. Você tem um vídeo que mostra esse caminho? Você tem uma TV na parede aí da sua sala, do lado ali do cliente, para ele olhar, nossa, as bactériazinhas acumulando aqui, juntando no coração, tal, tal, tal. O meu animal pode morrer por causa né, de tártaro. É, pode. Então, você está trazendo urgência aqui para o negócio, tá? Então, espero que tenha ficado claro aqui como você vai trabalhar com objeções. E vamos lá, então, à prática dos discursos de comunicação empática. Uma observação muito importante, tá? Você é uma pessoa inteligente, está aqui com a gente, está nos assistindo. Não é simplesmente para copiar e colar e reproduzir o discurso roboticamente, tá? Eu criei discursos que você pode, assim, se inspirar em 80% dele, usar a mesma estrutura, mas é com fins mais didáticos aqui, tá? Para você aprender esse tipo de abordagem, usar e extrapolar para tudo que for feito, tá? Então, você tem que treinar a sua equipe para agir dessa forma. E o que eu vi nos treinamentos que eu dei, né, que eu tenho dado? Que o pessoal não pega esse conceito muito fácil, tá? Demora um pouquinho. Então, por isso que isso precisa, de fato, ser praticado. E aí, outra coisa que eu vou te pedir é que para você não distribuir esse material gratuitamente para outros colegas, né? Foi material feito com muito afinco aí, fruto de vários anos de dedicação, e você está pagando para ter isso. Então, não dê para os outros de graça e valorize os produtores de conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro caso aqui. Lembrete de vacina. Então, isso eu vejo, né, que se faz bem mal aí, né, que o pessoal erra bastante nisso, que manda uma mensagem lá fria no WhatsApp. Ah, a vacina está vencida. A senhora não quer trazer? Tá, legal, né? Tem algumas pesquisas mostrando que o cliente gosta de ser lembrado, ele já está esperando isso. E quando começou a ser feito isso lá na década de 90, isso gerou um boom aí de receita, foi super importante e o cliente até ficou mimado nisso, tá? Ele quer isso. Mas como a gente pode fazer isso
nessa abordagem empática. Vamos lá. Olha lá, atendente ligando aqui para o cliente. Ligando. Por que ligando? Por que não mandando um WhatsApp? Porque você tem mais componentes ali na fala, na interação, tá? Não necessariamente o WhatsApp vai ser ruim. Acho que pode ser uma ferramenta boa, especialmente cliente muito ocupado, que não consegue atender. Mas eu acho que a primeira abordagem seria mais legal se fosse por ligação, porque tem uma proximidade maior. Pode ser até áudio, né? Se você tem já alguma proximidade. Só que não é uma troca instantânea. Então, não é uma conversa natural, tá? Aqui, boa tarde, dona Maria. Aqui é a Juliana da Clínica Veterinária. Como vai a Mel? Tá? Então, eu destaquei aqui algumas coisas. Ó. O nome, sempre importante a gente usar o nome do cliente, e o nome do animal, mostrando aqui já uma preocupação, né? Como o animal está. Então, o cliente não pode perceber que a gente está querendo bater a nossa meta de vendas. Vai lá no Reclame Aqui, procura a clínica veterinária, já falei para vocês fazerem isso. E aí você vai ver, boa parte das reclamações, os caras falam que somos mercenários. Eles percebem isso. Ah, o veterinário aproveitou da minha fragilidade emocional para me explorar. Então, o cliente precisa perceber esse cuidado que a gente tem com ele. Aí a atendente aqui continua. Para ajudar no nosso compromisso, que ela esteja sempre saudável, que a Mel esteja sempre saudável, eu estou ligando para lembrar que está na época de fazer as vacinas tais, tais, tais. Tá? Então, nossa empresa existe por causa disso, porque a gente tem um compromisso que a Mel esteja sempre saudável, tá? Claro que você vai falar de uma forma mais natural, tá? E adaptar a partir disso. Tem horários na terça e quinta, na terça tarde e quinta de manhã, né? Segundo o Fabrício falou, deixar o cliente escolher o período, mas não o horário, tá? Então, segue a dica dele aí. Podemos agendar? Então, não você quer fazer? Não. Já passa opções de horário para daí o cliente já se organizar. Ah, não posso nenhum desses horários. Daí ele já vai propor outro horário. Porque não pode cair nessas aí de eu vou ver aqui na minha agenda, depois eu te falo. Né? Se você falasse isso, podemos marcar algum dia? Quando é bom para o senhor? Aí o cara vai falar, vou ver na minha agenda, depois eu te respondo. E se for no WhatsApp, pior ainda. Aí você já perdeu, porque não deu a urgência, entendeu? E aí você já perdeu nessa objeção aí. Então, podemos agendar. Provavelmente já vai sair com agendamento feito, tá? Porque uma coisa é lembrar ali de 100 vacinas. E outra coisa é você ver quantas foram de fato marcadas, quantas foram de fato feitas, tá? Seria muito bom se você tiver uma gestão porreta aí, bem avançada dentro da sua clínica, é você ter uma taxa de conversão, você tem que montar um relatório disso. Nós ligamos para tais clientes ou mandamos mensagens para tais clientes, desses 80% vieram. Aí você pode até fazer um experimento aí interno, né? Se eu ligo, vem 80%. Se eu mando mensagem, vem 50%, tá? Aí o céu é o limite aí na gestão. Por isso que a gente precisa parar para pensar. Mas isso influencia. A gente está perdendo dinheiro nisso aí com certeza. Às vezes compensa até você paga ter uma pessoa só para fazer isso. Pode ser que compense. Venda de check-up. Vamos lá. A dona Maria de novo. Dona Maria, estamos tendo um excelente resultado em nossa campanha de cuidados preventivos. Assim como o médico nos recomenda o check-up periódico, para os animais é da mesma forma. A senhora costuma fazer exames? Aqui é a abordagem do veterinário, tá? É o veterinário falando com ela. Então, usou o nome, tá? Trouxe uma coisa que aqui é a realidade dela, né? Check-ups periódicos, a gente espera que seja.
E aí trouxe a curiosidade dela, falando que a gente está tendo excelente resultado nas nossas campanhas de cuidados preventivos. Gera, né, uma curiosidade. Aí uma pergunta para trazer o cliente para participar. A senhora costuma fazer exames? Nela mesmo, né? Nela. Aí se ela falar que não, ela é desleixada, aí você já perdeu a força do seu argumento aqui, tá? Mas se ela é desleixada para ela, será que ela vai fazer check-up para o animal? Talvez até faça, né? Porque as pessoas são tão sem lógica hoje em dia, mas eu coloquei essa pergunta aqui para isso. Que a gente espera, né? Uma pessoa cuidadora. Ah, não, todo ano eu vou, meu cardiologista pede isso, isso, isso. Aí você vai falar, pois é, para a Melzinha também é importante. Semana passada, aliás, eu atendi um paciente da raça dela. E a gente fez o exame preventivo e deu uma leve alteração renal. Já entramos com tratamento e isso é muito melhor do que deixar a doença progredir. Então, você trouxe a proximidade para ela aqui, né? Você deixou concreto. Não é que em cães pode ter alguma alteração. Não. Um paciente da raça dela, parecido com ela. Mostra a foto. Ah, esse aqui. É, a gente fez o exame, deu e já estão tratando, tá tudo bem. Isso é muito melhor que deixar a doença progredir, né? Todo mundo sabe que é melhor prevenir do que remediar. Então, para uma boa avaliação de saúde dela, precisamos fazer exames tais, 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 tais. E aí o caminho já está aberto aqui, tá? Aí tem aquele negócio, né? Vai ser o veterinário que vai falar o preço ou não. Isso é muito individual de cada local. Pode ser, você faz aqui a abordagem da parte médica e passa a negociação de preço para a recepção, para outra pessoa. Pode ser isso. Terceiro caso, cirurgia com anestesia inalatória. Então, isso já tem vídeos meus antigos falando sobre isso. Como a gente abordaria na abordagem empática. Dona Maria, é indicado castrar a mel para prevenir infecção no útero e tumor de mama. Afinal, queremos que ela viva muitos anos saudáveis, não é? Então, aqui, ó, tá meio direta já a abordagem, né? Por quê? Porque eu coloquei numa situação que você já está no consultório, já está ali com a pessoa. Você não vai ligar para ela, né? E chegar já falando isso. Não. É uma situação onde já tem um diálogo estabelecido. Olha a empatia aqui, ó. Nós queremos que ela viva muitos anos saudáveis. A senhora quer também? Sim, eu quero. Nós nos preocupamos que esse procedimento seja feito com o menor risco possível e que ela não sinta dor. Então, aqui é para você criar a diferenciação, né? É para ela pensar assim, opa, será que se eu fizer em outro lugar, ela vai sentir dor e o risco será maior? Então, aqui você vai tirando a briga do preço, tá? Por isso, indicamos a anestesia inalatória. Aqui na clínica, nós temos a doutora Maiara, que é a nossa anestesista. Ela estará ao lado da Mel, olha lá, usando o nome aqui, ó, a cirurgia toda, para garantir que está tudo bem. Além disso, temos equipamentos modernos para monitorar. Aqui ficou técnico, ó, tá? Mas eu deixei por causa do tamanho aqui, senão ia ficar muito grande, e eu deixei para explicar para vocês, tá? Que a gente não pode vender características. Esse é um erro de vendas aí que todo curso de vendas fala. A gente tem que vender benefícios. Então, os equipamentos modernos não importam, mas importam se eles propiciarem isso, garantir que está tudo bem. Então, leva cliente de centro cirúrgico, faz um vídeo lá com o equipamento de anestesia funcionando lá, com o monitor, mostra isso e mostra esse diferencial que você tem que os outros não têm. Às vezes até tem, mas não mostra. E você vai mostrar e a cliente vai falar, nossa, lá é diferente, puto, o negócio está muito avançado. Imaginava que a veterinária está assim, eles estão melhor do que o hospital humano. E muitas vezes a gente está mesmo, tá? Tem uma cidade pequena aí, tem uma cliente nossa que
Na cidade você não consegue fazer ultrassom direito, mas na clínica veterinária tem ultrassom, tá? Então, estamos melhores. Então, precisamos mostrar isso. Depois, uma situação polêmica aqui, ó. A recusa de uma nova consulta para o cliente devedor. Então, você tem uma política aí que se o cliente está com débito, você não vai fazer um serviço novo, se não for emergencial, né? E se você não for o único na cidade que ofereça isso, então o código de ética permite que a gente faça isso. Vamos ver como a gente vai falar as coisas desagradáveis. Dona Maria, eu entendo que a senhora quer cuidar da Mel e agradecemos por ser a clínica escolhida. Então, estamos lisonjeados por a senhora nos escolher. Infelizmente, não poderemos marcar essa nova consulta, pois existe um saldo em aberto de serviços anteriores. Peço desculpas pelo inconveniente. Eu queria poder atendê-la, mas não dá. Mas realmente a gente precisa cobrar pelos nossos serviços para manter o padrão de qualidade que procuramos e que a senhora e a Mel merecem. Então, fazendo isso, a gente quer deixar o cliente constrangido por estar devendo, tá? Realmente isso. E aí, se esse discurso funcionou bem, e se não é uma pessoa ali mau caráter, a pessoa vai estar constrangida e vai falar, não, eu vou pagar e a gente vai dar um jeito aí. Não, vou emprestar um cartão, a gente vai acertar essa conta pendente, tá? Agora, se for uma pessoa que se sinta ofendida, que ela vaze de vez, né? Porque ela já não vai te pagar o que está devendo, então, melhor não tê-la como cliente. Mas antes disso, a gente teve que toda uma abordagem empática para agradar essa cliente. E aqui, como lidar com o cliente irritado nessa abordagem. O cliente já chega gritando lá. Faz meia hora que estou esperando, ninguém me chama. Vocês acham que eu não tenho mais nada para fazer? Então, como a gente vai neutralizar isso? Tenente, Dona Maria, peço desculpas pelo atraso. Imagino quanto a senhora é ocupada. Gostaríamos muito que o doutor já tivesse te chamado, mas houve uma emergência e ele está finalizando o atendimento. Então, aqui você usou empatia para valorizar esse tempo da cliente, tá? Isso, assim, vai te ajudar a não entrar em embate com o cliente. Depois disso, ele vai ficar mais leve, tá? Não vai funcionar para todo mundo, mas vai melhorar muita coisa se você usar essa abordagem. E eu quero que você coloque em prática, e depois você conte para a gente como que está sendo, o que mudou, e com certeza vai fazer bastante diferença aí na sua empresa. E uma frase para a gente encerrar e precisa pensar. No fim das contas, para o cliente, não importa o que você oferece e nem o quanto você cobra, mas o quanto você mostra que se preocupa com ele. Tá? Essa frase é minha aqui, eu escrevi para vocês, baseada em tudo que a gente viu. Também não tem nada de tão original. Mas ele quer perceber que, de fato, você está preocupado com ele. E aí, com isso, o valor vai se tornar irrelevante, o seu erro médico que pode acontecer também vai ser relevado, a chance de você receber um processo aí ético, um processo, né, judicial mesmo, vai ser bem menor, tudo através da empatia. Então fica uma tarefa aí para vocês, tá? Como eu disse, a equipe pode ter assistido essa aula aqui, mas muitas vezes precisa treinar, tá? Então, faça uma sessão de treino de discurso de vendas com a sua equipe. Você pode pegar aí, baseado no material, e construir os discursos de venda para situações mais comuns aí da sua clínica, para o que você vende mais, né? Para o que você quer focar mais. Então, por exemplo, poderia ser para um banho de tosa, que o seu é mais caro do que a média do mercado, porque você usa produtos melhores do que os outros usam. Você poderia pegar a mesma estrutura e construir assim, tá?
Então, refaz quantas vezes for necessário até ficar bom, tá? Qual que é a minha experiência? A primeira vez vai ser um lixo. O pessoal vai falar muito mal. Mas aí eu já construí isso com equipes bem treinadas, já mais experientes, que os caras começam a falar muito, muito bem. E você vê que pegaram o conceito mesmo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, tá. Daqui a pouco a gente aborda esse tema aí. É, e a segunda tarefa, contratar um cliente oculto para ligar a sua clínica ou ir à sua empresa, e aí você vai pedir um relatório dessa pessoa. Então, pega alguém lá que vai ligar e vai perguntar o preço da cirurgia, vai dar uma chorada em desconto, vai, sei lá, ligar para saber o preço de consulta, ou uma pessoa que vá de fato dar o dinheiro na mão dela e ninguém sabe, e aí você está anotando ali, né, o que está acontecendo para ver de fato se ela teve uma boa experiência, quais foram as falhas observadas. Isso é uma coisa bem legal de fazer e coloca em prática, tá? Porque foi uma aulinha aqui de meia hora, não espero que só a aula por si só mude sua vida, não vai mudar. Mas a aplicação desse conteúdo vai mudar de fato e é o que eu quero que você faça, tá? Então, bota em prática e depois conta pra gente e você vai ver, vai ter melhorado muita coisa, você vai levantar bem aí seu faturamento depois disso. Depois conta pra gente aí o quanto o seu faturamento aumentou, o que você está conseguindo fechar mais, vender melhor. E a gente se vê, então, na próxima aula. Um grande abraço.